Olá pessoal, eu sou Danilo Silva, sou engenheiro de alimentos e doutor com foco em gestão ambiental na agroindústria pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje sou um dos sócios-diretor do Grupo G5S. O Grupo G5S ele é formado por duas empresas, que é a Gestão Láctea e a G5S Projetos e Consultoria. Gostaria de falar com vocês hoje um pouco sobre o sistema de gestão ambiental na indústria de laticínios, né? Qual que é a importância disso, alguns conceitos, como implementar e inicialmente também gostaria de agradecer aí o Wilton Galvão pelo convite aí, né, para participar do evento aí e fazer essa palestra para vocês sobre o tema, ok? Então vamos lá. Bom, então, qual que é a importância do controle ambiental hoje, né, nos dias de hoje? Primeiro que é uma exigência da legislação, a legislação ambiental exige. E segundo que é um fator decisivo de competitividade para as empresas. Por que isso? Porque, na verdade, a questão ambiental ela impacta no custo de produção. Hoje tem uma estimativa que esse custo ambiental pode impactar até 3 centavos no litro de leite processado, que é extremamente relevante. A questão também de acesso a novos mercados, né? Hoje a questão ambiental ela se tornou uma restrição ou um fator decisivo para acesso a novos mercados. Muitos mercados hoje fazem auditoria nas empresas. E uma das coisas que vão ser avaliadas é a questão, né, das metodologias, das práticas, da regularidade ambiental da empresa. Acesso ao crédito. Toda empresa que vai hoje, né, buscar um financiamento num banco, uma das coisas que vai ser exigida é a questão da documentação ambiental estar em dia. E o novo conceito de qualidade. Hoje a questão de qualidade ela vai muito além das características intrínsecas do produto, né? Ela está muito relacionada também à questão de garantia da qualidade e as questões de uso racional do recurso, a questão dos aspectos ambientais, a gestão ambiental da empresa, a sustentabilidade da empresa, a responsabilidade social da empresa. Então, hoje, num conceito, né, muito mais amplo, nós temos um conceito muito mais amplo aí de qualidade. Bom, quais são as alternativas para fazer o controle ambiental, né? A empresa ela pode fazer o chamado controle ambiental tradicional, que é o controle final de tubo, tratar e dispor de forma adequada os resíduos após a sua geração. A gente fala, né, que é a construção da área de estação também de resíduos, no caso de efluentes líquidos, aterro sanitário, incineração, ou a empresa, né, ou seja, nessa primeira etapa aí, né, o sistema de controle ambiental pode se focar apenas de tratar o resíduo após a sua geração, ou a empresa pode implantar um sistema de gestão ambiental que foca realmente na fazer a gestão do controle ambiental. O que é fazer a gestão do controle ambiental? É a gestão do processo produtivo, é a gestão do resíduo, né? Que é exatamente focar nos processos de forma a buscar alternativas para minimizar a geração do resíduo. Então, se a gente for falar de um conceito no sistema de gestão ambiental, é muito importante, né, a gente entender que quando a gente fala do sistema de gestão ambiental, a gente está falando de buscar uma forma lógica e racional, planejada de fazer o controle ambiental, de forma, né, o que seria isso então? Primeiro, buscar alternativa de evitar a geração do resíduo e depois, né, que a gente não vai conseguir 100% de êxito em relação a evitar que o processo não tenha resíduo, a gente pode minimizar, mas após, né, fazer essa atuação preventiva, buscar alternativas para
retornar para o ciclo econômico, né, aquele resíduo que foi gerado. O que é isso? Buscar alternativas de reciclagem e reuso. Então isso é o foco, né, de um sistema de gestão ambiental. Então, quais são os princípios de um sistema de gestão ambiental? Prevenção, reciclagem e reuso, que é exatamente, né, a primeira coisa, evitar que o resíduo seja gerado com atuação no processo, e no segundo momento, aquele resíduo que foi gerado, vamos buscar alternativas de retornar com esse resíduo para o ciclo econômico, que é os procedimentos de reciclagem e reuso. Isso exige uma atuação consciente, ou seja, é preciso de trabalhar a cultura dos colaboradores, a cultura da empresa, é necessário uma atuação coletiva, né, em equipe. Por quê? Porque nós estamos falando de atuação a nível de processo, então depende de todos os colaboradores. E depois, na sequência, vem a otimização da disposição final, que é exatamente complementar, né, com a alternativa de tratamento de disposição final adequada dos resíduos, e ações corretivas, que muitas vezes estão relacionadas até quando a empresa sofre alguma atuação, alguma multa, que ela tem que buscar alternativas de adequação. Então, esses dois últimos princípios, que é a otimização, disposição final e ações corretivas, está muito relacionado à exigência da legislação ambiental, né? Enquanto a prevenção, reciclagem e reuso depende muito da política da empresa, de uma forma de atuação preventiva, uma atuação consciente no processo. Bom, quais são as ferramentas que a gente tem, né, para fazer, implementar e manter um sistema de gestão ambiental adequado? Tem uma série de ferramentas, vou falar de algumas aqui de forma bastante objetiva. A produção mais limpa, que é conhecida como a P mais L, que está relacionada, né, a tanto o ambiente interno da empresa quanto o ambiente externo. O que é isso? É quando a empresa tem uma política que ela vai preocupar com toda a cadeia, né, sua cadeia de produção relacionada, começando desde aos fornecedores de matéria-prima, insumo, ingrediente, passando pelo processo produtivo e se preocupando também com toda a parte de logística de distribuição, consumo, inclusive a logística reversa, né, quando ela tem embalagens aí que tem que retornar para reciclagem. Então, a questão, quando a gente fala de uma política, né, de produção mais limpa, essa ferramenta de produção mais limpa, ela envolve tanto o ambiente interno da empresa quanto o ambiente externo da empresa, passando inclusive por um critério de seleção dos fornecedores, onde é avaliado a questão ambiental, as práticas adequadas, né, práticas ambientais adequadas dos fornecedores, ok? E temos também a parte de a política de prevenção à poluição, né, a P2, que na verdade essa política ela tem um foco exatamente nos processos internos, né, que é quando a empresa vai buscar, né, rever os seus processos de forma a fazer um uso racional dos recursos naturais, minimizar a geração de resíduo, e buscar alternativa para aproveitamento dos subprodutos e resíduos na atuação, né, no foco na atuação preventiva e na reciclagem e reuso. Então a política de prevenção à poluição, a P2, ela tem um foco nos processos internos, processos específicos da empresa. E a ISO 14000, que de certa forma é uma das ferramentas também, que já está relacionada a uma padronização de todos os processos relacionados aos aspectos ambientais, com foco em uma certificação. Então já é uma norma que vai direcionar as metodologias, os procedimentos que devem ser implementados, né, seguindo aí o padrão de normas aí da ISO, ok? E falando um pouco aí, né, hoje, da questão que está muito relacionado quando a gente fala no sistema de gestão ambiental, nós temos aí o chamado Sistema de Gestão Integrado, o SGI. O que é isso? Na verdade, o Sistema de Gestão Integrado é constituído pela integração do sistema de gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão da segurança e saúde ocupacional e gestão da responsabilidade social. Então, todas as empresas hoje que estão no nível maior de maturidade, que elas já têm uma equipe multidisciplinar,
e realmente trabalha com o conceito evoluído de qualidade, né, dos seus processos, produto, ela já tem implementado, né, e que funciona um sistema de gestão integrado, que ele, na verdade, né, ele vai estar implementando práticas adequadas tanto na garantia da qualidade do produto, que é foco na gestão do processo, e isso de certa forma já vai estar relacionado à gestão ambiental do processo, à gestão da segurança e saúde ocupacional e a responsabilidade social, que nada mais que é realmente aquela empresa que se preocupa na qualificação dos seus colaboradores, e isso vai impactar de certa forma na qualificação, na capacitação de toda a comunidade do entorno, e à medida que a empresa faz a capacitação, a qualificação dos colaboradores, ela vai estar influenciando em toda aquela comunidade onde vive aqueles colaboradores. Isso que é responsabilidade social, não é simplesmente doar uma cesta básica, ok? E uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que é a diferença entre controle ambiental e gestão ambiental. Quando a gente fala em controle ambiental, que é, na verdade, aquela preocupação de tratar o resíduo após a sua geração, nós estamos falando de aplicação de procedimento que visa basicamente atender a legislação ambiental, que é o foco no controle final de tubo, ou seja, não estou preocupado com o processo produtivo, e sim, o resíduo foi gerado, vou dar o tratamento e disposição adequada. Priorize então o tratamento e disposição final dos resíduos sem se preocupar com a sua geração no processo. Não exige uma comunicação eficiente e um planejamento integrado entre o setor produtivo e o setor ambiental. Resultado final: processo ineficiente, elevada geração de resíduos, elevado custo de controle ambiental, perda de competitividade da empresa. E quando a gente fala do conceito de gestão ambiental, na verdade é bem o inverso, né, do que foi falado anteriormente. A empresa tem um foco na gestão ambiental do processo produtivo, aplicação de procedimentos que visam evitar ou reduzir ao máximo a geração de resíduos, prioriza os princípios da prevenção, reciclagem e reuso dos resíduos, ou seja, como nós já dissemos anteriormente, retornar com os resíduos gerados para o ciclo econômico, integração máxima entre setor produtivo e setor ambiental. Então isso aqui é uma das coisas mais importantes que está relacionada à política da empresa e, de certa forma, desenvolve a chamada responsabilidade coletiva. Todos são responsáveis para implementar, todos responsáveis pela questão de minimizar os impactos ambientais, todos responsáveis pela questão de criar processos sustentáveis. Isso faz parte da política da empresa. Resultado final: processos eficientes, redução da geração de resíduos, redução de custos do controle ambiental, qualidade ambiental, novos clientes. Seguindo. Então, dentro dessa característica de um processo de gestão ambiental, o que são as semelhanças entre as normas, né, ISO 9000, 22000, que está relacionado à gestão da qualidade, segurança alimentar, ISO 14001 e OSHA, que é a questão da segurança e saúde ocupacional. A semelhança disso em relação, né, à questão do sistema de gestão ambiental está relacionado ao sistema de gestão integrado, e todos compartilham os mesmos princípios. Quais são esses princípios? Foco na gestão do processo, foco no controle preventivo, foco na manutenção preventiva, política participativa, responsabilidade coletiva, treinamento e capacitação dos colaboradores, melhoria contínua. Então, diante de tudo isso que nós falamos, o que é muito importante a gente entender, né? Qual que é o custo real, né, do controle ambiental numa indústria? Que às vezes a gente não tem essa visão sistêmica, e isso é extremamente importante e nos permite demonstrar, né, como é importante a gente olhar para o processo produtivo e ver que o custo ambiental ele vai muito além do custo simplesmente de implementar, né, um sistema de tratamento de efluente, implementar e operar uma estação de tratamento de efluente.
Então, se a gente observar, todos os processos de uma forma básica, ele tem algumas etapas aí. Então, quais são essas etapas? As entradas, né, mais as transformações do processo, mais a saída. Então, de uma forma resumida, todo o processo vai ter isso: as entradas, as transformações e as saídas. E é importante a gente entender que basicamente essas entradas são o que, né? Matéria-prima, insumo, energia e água. E para todo o processo, né, produtivo, a gente vai ter um processo, né, produtivo principal, aquele que vai gerar o produto final desejado, e em paralelo, querendo ou não, a gente vai ter um processo aí que vai estar ocorrendo a geração de resíduo, né? Ou seja, o meu processo principal vai me gerar o produto desejado, mas em paralelo eu vou ter um processo ocorrendo que vai gerar a produção, a geração do resíduo. O que é importante a gente entender? Para todo, né, qual que é o custo ambiental? O custo da geração de resíduo é o custo das perdas, né, do processo, ou seja, qualquer perda da matéria-prima, de insumo, de produto acabado, vão se transformar em resíduo, e isto pode ser contabilizado como um custo ambiental também. Qualquer perda que eu tiver de matéria-prima, insumo, energia, água. O custo, outra coisa que é importante a gente entender, o custo da geração de resíduo é o mesmo custo de geração do produto, ou seja, o custo com energia, mão de obra para produzir o resíduo é o mesmo para produzir o produto. Vamos citar um exemplo. Se eu pegar 1000 litros de leite para produzir mussarela, eu espero produzir 100 kg de mussarela, mas se no final do processo eu produzir só 90 kg de mussarela, quer dizer que eu tive a maior geração de resíduo, a maior perda no processo. E o meu custo para produzir essa quantidade de mussarela foi o mesmo que seria para produzir os 100 kg. Ou seja, eu tive um custo, né, considerável para produzir o resíduo. Eu aumentei o meu custo para produzir o resíduo e, na verdade, não obtive o produto principal. E além disso, no final eu tenho um custo também de disposição final dos resíduos, né? Após a geração do resíduo é necessário tratar e dispor de forma adequada. Então, se a gente analisar, a gente percebe que o custo ambiental ele vai muito além do custo de implantação e operação da ET, porque qualquer perda de matéria-prima e insumo ele vai transformar num resíduo, vai me gerar um custo para tratar esse resíduo. Qualquer ineficiência no processo que eu tenho, eu estou, né, acabando que eu estou direcionando meu processo para produzir mais resíduo, então isso também é um custo ambiental. E além disso, né, toda vez que eu gero mais resíduo, eu tenho um custo de tratar e dispor esse resíduo, ok? Bom, como reduzir os custos com o controle ambiental? Existem basicamente 3 maneiras. Evitar que o resíduo seja gerado, que nós já falamos, é o princípio da prevenção, e a gente não vai conseguir zerar, né, os resíduos de um processo, a gente pode reduzir e minimizar. E identificar alternativa para reciclar e reuso dos resíduos e subprodutos gerados. Exemplo, no caso da indústria de laticínios, o soro, o leitelho, a água de filagem, resíduos sólidos, né, recicláveis, não recicláveis. Bom, então é o que nós comentamos. Nesse segundo item, a reciclagem e o reuso permite retornar com o subproduto e com os resíduos para o ciclo econômico. A gente pode, né, gerar receita ou minimizar os custos para tratar e dispor esses resíduos. E por fim, escolher, implantar e gerenciar um sistema adequado de tratamento e disposição final dos resíduos. Então, basicamente, são as alternativas para reduzir os custos com o controle ambiental. Fatores que influenciam na geração de resíduos na indústria, principalmente na indústria de laticínios, de modo geral, mas aí com foco na indústria de laticínios. Tipo de produto, ou seja, se eu faço um queijo, faço um leite pasteurizado, ou faço um requeijão, ou faço uma manteiga, tudo isso vai ter influência na quantidade, no tipo de resíduo que eu vou estar gerando. A escala de produção, eu costumo dizer muito que você passar 5 ml de leite no pasteurizador ou 10 ml de leite
o processo de higienização vai ser o mesmo, né? Eu passar, produzir 30 ml de leite, né, num equipamento, ou produzir 5 ml de leite, o processo de higienização final é o mesmo. Então a escala de produção vai influenciar muito, principalmente no consumo de água e na vazão de efluente gerado, e na vazão de efluente que vai ser gerado. Tecnologia empregada no processo produtivo tem uma grande influência. E na minha tese de doutorado a gente avaliou exatamente a influência da diferença de tecnologia, processos totalmente manuais, semi-mecanizados e mecanizados em relação à geração de resíduos. E a gente pôde perceber que você tem um grande impacto em relação à tecnologia empregada e os processos mais manuais ou processos mais mecanizados, automatizados. Outro fator que tem grande influência na geração de resíduos é exatamente a recuperação e aproveitamento do subproduto, conforme já citamos anteriormente. Programa de manutenção preventiva, isso aqui é uma das grandes variáveis aí, né, que a maioria das empresas, principalmente pequenas e médias empresas, tem muita dificuldade de manter um programa de manutenção preventiva, e isso gera uma série de variáveis, implicações nas questões ambientais que a gente vai falar um pouquinho à frente. Treinamento dos colaboradores, que também é fundamental a empresa ter uma política definida e capacitar os colaboradores. E aplicação de boas práticas ambientais nos processos produtivos, que na verdade é o resumo de tudo isso. É a política da empresa que vai direcionar a aplicação dessas práticas, capacitar os colaboradores para aplicar de forma adequada as boas práticas ambientais no processo produtivo. Ok? Bom, e outra variável que eu falei, né, foi falado aí, uma das principais variáveis aí, é a tecnologia empregada no processo produtivo. Vamos citar o exemplo do caso do processo produtivo da mussarela. Processo todo manual, né? Qual a implicação disso? Nós temos aí, só para vocês terem ideia, a água de filagem no processo todo manual, né, de filagem da mussarela vai variar entre 10 a 15% do volume de leite destinado à produção da mussarela. Se eu tiver um processo semi-mecanizado, a água de filagem vai variar entre 2 a 5% do volume de leite processado. E se eu tiver um processo todo mecanizado, a água de filagem vai variar entre de 0 a 3% do volume de leite processado. Em um processo, né, automatizado, eu posso ter uma filagem da mussarela sem sequer gerar água de filagem e gerar esse resíduo, ok? Então aí umas fotos ilustrando. Isso é uma realidade que não acontece, um processo todo manual, né? Onde você está filando a mussarela você fila ela com uma água em torno aí de 80 graus. E um processo mecanizado aqui à direita, onde já você vai trazer esse volume de água de filagem aí com uma proporção aí de 0 a 3% do volume de leite. E a vantagem é que nesse processo mecanizado essa água de filagem já vai ter um alto teor de gordura, você consegue aproveitá-la e desnatar. E muitas vezes você pode, né, é possível até algumas alternativas, né, se ela não estiver muito ácida, misturar a um processo de concentração de soro e otimizar o aproveitamento desse subproduto. No caso aqui à esquerda, que é o processo todo manual, para cada batelada essa água logicamente vai perder temperatura, você tem que descartar e fica muito mais complicado você fazer o aproveitamento dessa água de filagem, ok? Bom, a gente pegar o exemplo seguindo aqui o exemplo da mussarela, o que é importante então quando a gente fala de implementação no processo de gestão ambiental? Primeiro, a gente tem que entender todas as etapas do processo, as entradas e saídas, como ocorre a geração do resíduo em cada etapa e como a gente pode minimizar. Então, se a gente pegar aqui um processo de mussarela de uma forma básica, né, partindo do leite pasteurizado, padronizado, que é padrão geralmente para todos os queijos, você vai ter aqui as etapas de coagulação, que você tem adição de fermento, a etapa de corte e mexedura, que muitas vezes você vai entrar com a água quente ou vapor indireto, você vai ter a saída aí, que é uma dessolagem parcial, e o próprio condensado, né, que pode se tornar aí um resíduo. Você tem a dessolagem completa, que o soro pode ou não se tornar um resíduo, você pode ter perda de massa nessa etapa.
Você tem a etapa de fermentação da massa, que você pode ter perda de soro e massa nessa etapa. A filagem, você tem entrada aí, igual eu falei, de água 75, 80 graus, na média 80 graus, né? Ou vapor. E você pode gerar água de filagem como resíduo. A etapa de salga, que você pode ter perda aí de salmoura e de massa. A etapa de embalagem, você pode ter perda inclusive de produto e de embalagem. A etapa de estocagem, você pode ter perda inclusive de produto e embalagem. E a higienização final, que você tem entrada de água e produtos químicos, e você vai gerar o efluente aí, as águas de limpeza, ok? Então assim, quando a gente olha para um processo, para o fluxograma, a gente vê essas entradas e saídas, a gente começa a, né, identificar o que pode ser feito para minimizar essa geração de resíduos, ok? Então, no meu trabalho de doutorado, eu avaliei 11 linhas, as principais 11 linhas de produção em relação ao uso, né, dos processos todos manuais, semi-mecanizados e mecanizados, qual que era a influência disso no consumo de água, na geração de resíduo, então, em relação ao volume e a carga de poluição do resíduo. Então, pegando a linha de mussarela, que é esse quadro que está o exemplo, é um resumo, pegando simplesmente algumas etapas, não todas as etapas, só para a gente entender, né, a influência da aplicação de boas práticas ambientais no processo produtivo. A gente pegar o processo de pasteurização, a gente pode ter pasteurização lenta e rápida, e a gente faz um comparativo aqui para todas essas etapas em relação ao consumo de água, consumo de vapor, a geração de efluente e a quantidade de carga de poluição gerada, que a gente mede aqui por meio da DQO. Quilo de DQO para cada metro cúbico de leite processado. Estou falando aqui de um balanço, né, para 1000 litros de leite processado em mussarela. A DQO é nada mais que uma forma de medir a carga de poluição que está presente no efluente, ok? De uma forma resumida. Bom, então se a gente pegar todas essas etapas, pasteurização, o corte e aquecimento, a dessoragem, né, o descanso da massa, a fermentação, a filagem, a salga, pegando essas principais etapas, e se eu pegar o exemplo aqui da dessoragem, né, a gente pode ter uma geração de efluente aí, que é 100% do soro virar efluente, de 800 a 900 litros. Isso vai gerar uma carga de poluição ADQO, aí, né, a concentração da DQO é de 50 a 70 mil, né, miligramas por litro de DQO do soro. Então, no caso aqui, a gente pode chegar aí de 50 a 70 kg de DQO para cada 1000 litros de leite processado. A gente tem aí, né, um processo todo soro pode ser coletado, pode ser descartado, parte do soro ser coletado, um processo preparado para não ter perda de soro. Mesma coisa o processo de descanso da massa, pode ter perda de soro aí, que vai variar aí, né? Um processo aí de até 10 litros, até 30 litros de soro perder nessa etapa, pode ser todo o soro coletado. Mesma coisa a filagem, você pode ter um processo todo manual, como nós falamos, porque a geração de água de filagem vai ser de 10 a 15% do volume de leite, ou seja, 100 a 150 litros dentro de água para filar essa mussarela e ser descartada como resíduo. Podemos ter um processo todo mecanizado, que isso aí vai reduzir para 1 a 3%, como nós falamos. Então, de forma resumida, todas essas etapas aqui, se não tiver qualquer aplicação de gestão ambiental de boas práticas, o consumo de vapor na pasteurização lenta a uma pasteurização rápida pode variar de 75 a 185 litros. O consumo de água nessas etapas aí pode variar de 20 litros ou 5.386 litros de água. Isso foi medido em várias empresas, né, tanto no processo todos manuais, nos processos, até o processo todo mecanizado. E esses dados, né, foram confirmados nas empresas com 3 repetições no mínimo. E a geração de efluente pode variar então de 10 litros a 6.458 litros de efluente, considerando que o consumo de água pode chegar a 5.386 e nós temos ainda o soro que pode incorporar aqui como efluente. E a carga de poluição pode variar de 5 kg de DQO a 86 kg de DQO para cada 1000 litros de leite processado em mussarela.
Só por aí vocês verem o impacto que é, né, você não considerar a aplicação de boas práticas ambientais, fazer gestão ambiental do processo produtivo, o quanto que isso iria onerar um sistema de tratamento de exposição final adequada desse efluente, ok? Bom, outro item que influencia que a gente falou, né, além aí, continuando, né, que é a tecnologia empregada no processo produtivo. Citando o exemplo então do requeijão. Coagulação ácida, né? Então, o requeijão você pode ter aí a coagulação ácida que vai implicar, né, na dificuldade de aproveitamento do soro, porque esse soro vai ser um soro ácido. Mas, além disso, vai ter um elevado consumo de água para lavagem dessa massa. E podemos ter a coagulação enzimática, que na verdade ela vai permitir maior, né, facilidade de aproveitamento do soro e dispensa inclusive, né, a lavagem da massa, passa a ser opcional. Bom, o que a gente precisa entender? Às vezes você vai ter um cliente, né, que ele vai falar que tem uma coagulação ácida, e isso é muito importante para a qualidade do requeijão dele. O que eu faço o seguinte questionamento: será que esse cliente realmente ele está conseguindo agregar valor no requeijão, né? Ele vai conseguir vender esse requeijão num preço mais alto que o concorrente, para ele ter um recurso para resolver essa questão ambiental do soro e desse elevado consumo de água para lavar a massa? Que às vezes ele acha que está tendo uma agregação de valor, mas o consumidor dele não paga por isso e nem sabe a diferença, não consegue nem diferenciar a qualidade do produto dele para um outro requeijão do concorrente que é feito por um processo, né, de coagulação enzimática, que tem um custo, né, ambiental muito menor. Então é isso que é importante a gente entender, ok? Bom, e outro item que eu falei é a recuperação do seu produto. Então, falando um pouquinho dela, o que são os desafios? Somente para as pequenas e médias empresas, pequenos e médios laticínios. Isso exige uma adequação do layout, né, para você coletar de forma adequada esse soro e aproveitar ele de forma adequada, com valor agregado. Identificação de alternativas viáveis, né, envolve também identificar essas alternativas viáveis para o aproveitamento do seu produto, né? No caso do soro, leiteira, água de filagem. Então é um grande desafio, principalmente das pequenas empresas, e até as médias empresas têm esse desafio, ok? Bom, e o desafio aí da adequação do layout, né? Na enformagem manual de queijos frescos, a perda de soro, como nós falamos, ela pode chegar até 15% do volume de leite processado. Então é fundamental, e o desafio aí no mercado brasileiro, que as empresas fornecedoras de equipamentos, geralmente elas não têm essa preocupação de desenvolver equipamentos preparados para uma coleta adequada do soro, né? Então já começa o desafio aí, vocês veem que, por exemplo, o processo do queijo frescal, essa perda de soro no processo de invase, né, na enformagem do produto é muito grande. O volume de água de filagem, nós já falamos, pode variar de 0 a 15% do volume de leite, dependendo da tecnologia empregada. E o volume de leiteiro varia entre 40% a 50% do volume de creme, né, com teor de gordura entre 0,2% a 1%. Então a gente tem que entender que a gente precisa desenvolver, né, um layout adequado que permita a coleta e o aproveitamento adequado desse subproduto. Em alguns exemplos. Primeiro, é importante entender que, independente do processo manual, né, ou mecanizado, é importante que os colaboradores, né, estejam engajados. E aqui a gente vê um exemplo à esquerda, de um processo, né, totalmente manual, mas está ocorrendo a coleta adequada do soro aí na enformagem de frescal. Nada está caindo no chão. E aqui do lado à direita foi feita uma adaptação do layout, uma adaptação bastante simples, onde o soro, né, já escorre, cai numa mesa, e aqui a gente vê a conexão dessa mesa ligada numa caixinha que tem uma bomba ligada, já fazendo a coleta desse soro, né, coletando 100% desse soro para um aproveitamento, sem cair no chão, ok? Outro exemplo aqui da importância da adequação do layout, né? Aqui no processo todo manual, o colaborador consciente está fazendo a coleta do leiteiro na produção da manteiga, e aqui o leiteiro sendo descartado no chão.
Bom, o outro desafio que eu falei é o programa de manutenção preventiva, que tem grande influência na questão, né, da gestão ambiental, do controle ambiental do processo. Por quê? Porque ela permite a redução de falhas de equipamento, redução de perda de matéria-prima, insumo e produtos acabados, redução do consumo de água e geração de efluentes. E aqui é fácil a gente perceber, sem a manutenção preventiva, com certeza vai estar cheio de equipamentos com vazamentos, com perda de matéria-prima, produtos intermediários, subproduto, e sempre, né, que uma máquina para, exemplo aqui à direita, uma máquina de envase de iogurte, toda vez que ela para, nós vamos ter perda de embalagem, perda de produto, é necessário entrar com a higienização do sistema, né, consumo de produto químico, de água, maior geração de efluente. Então, é uma das principais variáveis, que é uma das maiores deficiências das pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas, que é ter o setor de manutenção preventiva que realmente funciona. Bom, e por fim aí, né, uma das coisas que eu falei que é extremamente importante, que é a aplicação das boas práticas ambientais no processo produtivo, que na verdade é um conjunto, né, de metodologias, procedimentos, de ações, e entre elas estão padronização dos procedimentos de higienização. É muito comum a gente chegar nas empresas, pequenas e médias empresas, vai fazer um diagnóstico. Não existe qualquer padronização nesses procedimentos de higienização. As empresas, né, os colaboradores estão usando produtos fora das concentrações adequadas, muitas vezes acima das concentrações necessárias, e muitas vezes existe também um consumo exagerado de água nesses procedimentos. Reuso de água e soluções, né, de limpeza, muitas soluções de limpeza CIP. Então você tem um potencial de reuso de água nas empresas, nas indústrias de laticínios. As águas de enxágue das soluções CIP podem ser usadas como as primeiras águas de enxágue dos equipamentos, né, no início da higienização, e as soluções CIPs podem ser reutilizadas a partir de um procedimento de corrigir a concentração e monitorar, né, a eficiência das limpezas. Elas podem ser reutilizadas por longo período de tempo sem comprometer os processos de higienização. Reuso do condensado. Todo condensado deve ser coletado e retornado para a caldeira. Além de um ganho de água, a gente tem um ganho considerável aí na questão de energia, que o condensado já volta aquecido. Limpeza seca dos equipamentos. O que é isso? Isso aqui é extremamente importante. Sempre que possível, o equipamento deve ser feito uma limpeza a seco, retirar a sobra de produto, fazer uma raspagem antes de jogar água. Isso vai minimizar muita carga de poluição do efluente. E utilizar mangueiras com registro na ponta, né, e sistema de alta pressão, somente nos locais que tem a limpeza manuais. E é muito comum os colaboradores ficar com as mangueiras abertas o tempo todo, né, e geralmente esses registros estão longe. Isso gera um grande desperdício de água. Então as mangueiras devem ser adaptadas com registro na ponta, somente em locais que ocorrem os procedimentos de higienização manual, ok? Bom, e por fim aí a questão dos colaboradores, que é a chave do sucesso desse programa. Então a empresa precisa de ter uma política definida, e os colaboradores precisam de ter, né, estar conscientes. Então precisa de trabalhar conscientização, treinamento, motivação. E essa questão de motivação, isso está muito relacionado à política da empresa. E eu costumo dizer, né, as pessoas se motivam por prazer ou por dinheiro, né? E as pessoas não precisam de estar motivadas em ter o prazer de fazer as coisas certas e bem feitas, né? E isso depende muito da política interna da empresa. E tudo isso exige uma mudança de comportamento, é uma questão cultural, que é um processo lento, que deve ser trabalhado diariamente para alcançar essa mudança de cultura, de comportamento, a melhoria contínua. E tudo isso exige a chamada responsabilidade coletiva, que eu disse lá atrás, que é um dos princípios que está relacionado ao sistema de gestão integrado. Todo colaborador é responsável por fazer sua parte. Então, numa empresa que quer implementar um sistema de gestão ambiental, não existe, responsável pela área ambiental é o Chico, o Pedro, o Mané, o Pedro, o João. Na verdade, todos são responsáveis pela questão ambiental, todos têm que fazer a sua parte. Por quê? Porque a gestão ambiental está relacionada a uma gestão do processo. Então, cada colaborador tem que fazer a sua parte, ok? Bom, e alguns exemplos aí da falta de treinamento, conscientização dos colaboradores, né? Aqui um processo produtivo onde ele encheu o tanque de leite,
até ocorrer o derramamento, né? Então, aí uma questão muito simples de conscientização, entender que está perdendo a matéria-prima e vai gerar um impacto ambiental considerável. Outro exemplo aí, mesma coisa. Bom, como implantar um sistema de gestão ambiental na indústria, no caso aqui com foco na indústria de laticínios. Primeiro ponto, comprometimento da direção da empresa. Falei isso aqui várias vezes já. Se a empresa não tiver uma política definida, que priorize, né, que dê condições, que realmente a direção da empresa entenda que isso é prioridade, a empresa não vai ter sucesso na implementação do sistema de gestão ambiental. Então, primeira coisa, a empresa precisa ter uma política definida que vai orientar as suas práticas em relação à gestão ambiental. Segundo, definição de uma equipe. Por mais que seja responsabilidade de todos, né, a rotina no dia a dia, é necessário que esteja uma equipe engajada, que vão ser os responsáveis, inclusive os multiplicadores desse programa dentro da empresa. E na sequência é necessário fazer um diagnóstico da situação ambiental da empresa. O que significa isso? É necessário identificar a situação que a empresa está, fazer um levantamento de todas as linhas de produção, identificar os aspectos ambientais de cada linha de produção e a partir daí fazer uma análise desses dados levantados, identificar os principais indicadores, né, ambientais dos processos produtivos e definir as metas, né, medir esses indicadores, ver a situação que a empresa se encontra e definir as metas aonde a empresa quer chegar para cada um desses indicadores. Elaborar um plano de adequação, né, um plano de ação para implantar as ações de melhoria, as ações corretivas e fazer, né, implementar uma sistemática de acompanhamento que vai permitir a avaliação e a melhoria contínua. Ok? Então, esse é o passo a passo. Então, falando um pouquinho do levantamento da situação, né, ambiental da empresa, o que é importante, né? Levantar o consumo de água, a geração de efluente, identificar as principais operações responsáveis pelo consumo de água e geração de efluente e definir alguns indicadores de desempenho ambiental, e aí está alguns exemplos. Litro de água consumido por litro de leite processado, litro de efluente gerado por litro de leite processado e a carga orgânica específica. O que é isso? Quilo de DQO para cada metro cúbico de leite processado. Por que eu gosto desse indicador? Porque quando você só mede a concentração de DQO, né, se a empresa gastar mais água ou menos água, ela vai aumentar o fator de diluição dessa carga de poluição. Quando a gente trabalha por quilo de DQO para cada 1000 litros de leite processado, não interessa se gastou mais água, se gastou menos água, não interessa se produziu mais, se produziu menos. Nós estamos avaliando a eficiência do processo. Quanto de carga de poluição que está sendo gerado para cada 1000 litros de leite processado. Então, eu corrijo essas variações de gastar mais água ou menos água. Se a carga de poluição, as perdas continuam a mesma, não interessa se gastou mais água e gerou mais efluente. Interessa que aquela carga de poluição, aquela perda de matéria-prima, de insumo, de produto acabado, de subproduto, vai estar diluído em mais ou menos água, mas ela está ali naquela quantidade que foi gerada. E quando eu faço essa correção de quanto está sendo perdido para cada 1000 litros de leite processado, eu consigo realmente medir a eficiência do processo produtivo. Bom, e exemplo aí de definição dos objetivos e metas, né? Então, toda meta ela tem que ter um objetivo que está relacionado. Exemplo, reduzir o consumo de água no laticínio. Isso é um objetivo. O que é a meta? Redução de 25% do consumo de água no período de um ano. Então, uma meta ela tem que ter um objetivo, um valor palpável, que é possível medir, e um período que você deseja conseguir alcançar aquele valor, né? Então, exemplo é redução do consumo de água, redução de 25% do consumo de água no período de um ano. Outro exemplo, redução de 40% da carga de poluição no período de um ano. Então, isso são exemplos de metas, ok? Implantação das ações propostas, né? Então, dentro da sequência aí das etapas, faz o diagnóstico, define indicadores, metas, define, né, um plano de ação
e começa a implementar essas ações. Então, geralmente essas ações vão passar por conscientização e treinamento dos colaboradores, implantação das medidas de gerenciamento, são aquelas relacionadas aos processos, né? Padronização dos processos, monitoramento e avaliação de indicadores, e implantação das medidas de engenharia, que é relacionada à adequação, adaptação do layout, substituição de equipamento e tecnologias. Bom, avaliação do programa de melhoria contínua, ou seja, como avaliar, né, a evolução do programa e a melhoria contínua no programa de gestão ambiental. Comparando, né, os indicadores de desempenho ambiental definidos, né, medidos lá na etapa inicial do diagnóstico, né, com os obtidos após a implantação das ações, né, definidas durante, né, o programa. Verificar se os objetivos e metas foram alcançados dentro do prazo estabelecido. Então, é a forma de como a gente avaliar a implantação do sistema de gestão ambiental, se ela foi bem sucedida. Bom, e seguindo aí, alguns exemplos de case de sucesso para a gente ilustrar, né, que a gente já implementou pela empresa Gestão Láctea, que faz parte do grupo G5S. Um exemplo aí, um diagnóstico na empresa, né? Lá em outubro de 2017 ela tinha uma carga de poluição de 14, quase 15 kg de carga de poluição para cada 1.000 litros de leite processado. E no decorrer, né, da implementação das ações, a gente conseguiu trazer isso aí praticamente para dentro de uma meta, né, final definida aí de 5 quilos, né, 5,25 kg para cada 1.000 litros de leite processado. Então a gente pode falar uma redução quase de 3 vezes aí, né, a carga de poluição inicial gerada. Nessa mesma empresa, no diagnóstico existia, né, uma perda muito grande de massa de queijo, em torno aí de 810 gramas de massa perdida para cada 1.000 litros de leite processado. E no período aí, né, de 1 ano e meio, mais ou menos, nós conseguimos reduzir isso aí de 810 gramas para 150 gramas, até menos, né? A meta era 150 gramas, essa meta foi alcançada, conseguindo atingir valores até abaixo de 150 gramas para cada 1.000 litros de leite processado. Isso gerou, né, não só uma grande redução no impacto ambiental, mas principalmente otimizou muito o ganho da empresa, a receita, né, um resultado considerável. E nessa mesma empresa teve uma redução significativa do custo ambiental, que no início do diagnóstico esse custo ambiental estava em torno de R$ 6,10 para cada metro cúbico de frente tratado, e a gente tinha uma meta de chegar a R$ 2,50 e essa meta foi batida aí no período de 1 ano e meio. Então é um case de sucesso que mostra a importância do sistema de gestão ambiental e implementação no processo produtivo. Então esse case de sucesso 1, durante o período de 1 ano e meio, basicamente, né, teve aí um alcance aí de 50%, né, do potencial de ganho financeiro que foi identificado nesse projeto, que era mais de R$1 milhão. E a gente pode colocar aí que a empresa teve aí, para cada real investido nesse projeto, a empresa teve mais de R$20 de retorno, né, para cada real investido. Bom, e para finalizar aí, falando um pouquinho quem somos aí, então a empresa Gestão Láctea, ela tem um foco aí, né, no segmento setor lácteo, atuando de modo geral, né, com agroindústria, laticínios, abatedor, frigorífico, bebidas, processamento de fruta. A empresa, né, foi fundada em 2001, a empresa hoje já faz, né, 19 anos que está no mercado aí, construindo soluções de resultado para o setor de agroindústria. Soluções, temos as soluções aí de sistema de gestão de informação, gestão para resultados, que é foco no melhoria de resultado da empresa, projeto para a agroindústria, e a solução de gestão ambiental e gestão da qualidade, que está relacionada a esse tema que eu estava falando com vocês. Nas soluções de gestão ambiental, a gente tem licenciamento ambiental, projeto de estação de tratamento de efluente, gestão ambiental no processo com soluções integradas, gestão da qualidade, que é exatamente o tema da nossa palestra, gerenciamento de resíduos sólidos,
e curso de capacitação aí para implantação de boas práticas ambientais nos processos produtivos e operações de ética, ok? Bom, eu agradeço então aí a todos, né? Agradeço a todos aí, fica disponível aí o meu contato aí, o meu e-mail, meu telefone de contato, estão à disposição aí e agradeço mais uma vez pelo convite e espero que tenha contribuído aí com todos em relação à questão de implementação do sistema de gestão ambiental na indústria de laticínios, ok? Obrigado.